queridos alunos e alunas do 6º ano. Para nós que fazemos a Escola para Aula Digitais, é uma alegria ter vocês aqui. Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal e eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês que estão chegando no 6º ano, não é? Vieram do 5º ano e já conhecem como funciona estas aulas, não é? E então é muita alegria conduzir vocês nessa aula de língua portuguesa. Eu tenho o privilégio de estar aqui com a nossa intérprete do dia, Jéssica, que está aqui conosco, tornando a nossa aula mais acessível, inclusiva. Então, eu não estou sozinha, tenho Billy, Bia e tenho também a professora Viviane aqui comigo, não é? No chat, daqui a pouco eu tenho Viviane, tenho a professora Camille também, que vocês estarão tendo o privilégio de ter essas duas pessoas intercalando aí no chat, falando com vocês, conversando, gerando relacionamento e tornando a educação ainda mais agradável e também continuando esse processo de transformação, de crescimento. Então, nossa aula, não é? Ela tem 3 formas de ser acessada. Vocês podem acessar através do aplicativo. Se você não baixou, se você está chegando na rede, se você já é da rede e estava no 5º ano, não é? Na nossa rede, vocês já sabem como baixar o aplicativo, não é? Ir lá no Play Store, baixar o aplicativo, acessar pelo QR Code. Vocês podem também assistir pelo nosso canal de YouTube, as nossas aulas, não é, do ano letivo 2021 estão lá para vocês. Elas foram feitas para vocês. Então aproveitem, não é? Revisem os conteúdos, façam reposições daqueles conhecimentos que não ficaram tão claros. Então o bom de tudo isso, desse ensino híbrido, é que temos mais oportunidades de crescimento. Então tudo está sendo preparado para vocês. E temos ainda outra forma de assistir às nossas aulas, que é pela TV. E essa última forma, esse último mecanismo que nós temos da tecnologia, eu gostaria de contar com o apoio de toda a família. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, que família e escola junto transforma. Muda circunstância, muda pessoas e a pessoa mais importante agora, pai, mãe, avô, tio, tia, seja quem for responsável, a pessoa mais importante desse momento é seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, que está aí assistindo esta aula ou qualquer aula de qualquer disciplina em qualquer série. Tá? Então, esse crescimento depende muito de você e também de mim e de toda a equipe que fica aqui por trás, planejando esta aula e conduzindo todo esse processo que é mágico, que é o processo da aprendizagem. Ele é mágico, mas requer de nós escolhas, requer de nós a cada dia, não é? Decisões onde teremos que o tempo todo estar investindo, acreditando em vocês. E para isso, nós vamos lembrar do nosso lema. A nossa escola digital tem um lema. E este lema está assim borbulhando dentro de cada um de nós que fazemos essa escola. Porque quando temos um lema de vida, nós começamos a acreditar e colocar em prática. E o nosso lema é esse aí, vai aprendendo, tá? Aluno, aluna, papai, mamãe. O nosso lema é acreditar e inovar para transformar por meio da educação. Então, este é o nosso lema, é acreditar que essa escola vai contribuir. Ela apenas contribui significativamente
com todo o trabalho que está sendo feito por todos os professores que estão espalhados em todas as escolas municipais de Recife. E ela também está inovando para que essa transformação aconteça a cada dia na educação do nosso município, do nosso estado. E, para a nossa felicidade, a TV tem o poder de ir mais adiante, não é? Alcançar pessoas de outros estados também. Então, vamos lá. Nossa aula também, eu coloquei aqui, gostaria de falar, já estou falando. Nossa aula, ela é para todos e todas os alunos e alunas da nossa rede municipal. Então, nossas aulas, nossa escola, ela é totalmente inclusiva. E ela tem uma equipe que faz aquela inclusão e todos os professores fazem isso, não é? Estão trabalhando o tempo todo para incluir todos e todas. E isso é muito importante. E isso deve ser um processo de conscientização contínuo no nosso dia a dia, tá? Então, temos assim um coração enorme para incluir todos os alunos, todas as alunas e também a família desses alunos na nossa escola, tá bom? Então, vamos seguindo. Vamos iniciar o nosso conteúdo, pessoal. E o nosso conteúdo hoje é gêneros textuais e vamos explorar o jornal. E aí, jornal, vocês acham que é para ler ou para ouvir? E vocês, alunos aí? Se o nosso chat começar a funcionar hoje, eu gostaria de ouvir vocês. Eu não sei, ele está passando pelo processo de atualização. E aí, quando estiver, eu quero ouvir de vocês essa resposta. Vocês acham que é para ler ou para ouvir? Se ele é escrito, é para ler. Mas também ele é para ouvir, tá? Esse processo de leitura, de ouvir, ele traz para a gente um crescimento intelectual. Vocês sabiam que quando estamos lendo, ouvindo, esse processo de aprendizado, de crescimento intelectual, ele acontece? Então, nós temos que escolher, fazer uma escolha, ouvir algo que nos faz crescer. Nem tudo que ouvimos nos faz crescer, traz aprendizados bons para a gente. Então, ler jornal traz notícias, às vezes notícias tristes, não é? Mas também traz alguma informação que vai gerar aprendizado. Vamos seguindo. Então, vamos conhecer um pouco mais assim detalhado a história do jornal. Tudo nesta vida teve o início, teve aquele comecinho, não é? De tudo. Vocês sabiam que no Brasil a história do jornal se iniciou em 13 de maio de 1908, na cidade do Rio de Janeiro, com a chegada da família real portuguesa e que trouxe junto uma imprensa? Pois é, chegou em 1908. Essa imprensa trazida pela família real era denominada na época de impressão régia, hoje conhecida como imprensa nacional. Então, nessa época, houve uma novidade, não é? No país. Então, a família real chega e traz a imprensa. Então, o país ainda não tinha esse processo de jornal impresso. Então, começou há muito tempo atrás. E hoje ele só tem crescido, tem se modificado, claro. E aí nós vamos ver esse processo nessa aula. Não está interessante? Vocês sabiam disso? De repente, sim. Ou de repente sabia de algumas coisas. E, de repente, nesta aula de hoje, vocês têm acesso a outras informações. Então, fica aí ligadinho, porque vocês terão mais conhecimentos para somar àqueles que vocês já têm. E como surgiu o rádio, onde se escutava o jornal? Então, naquela época, não se tinha celular como se tem hoje, computador. E aí, as notícias eram ouvidas, escutadas
pelo rádio. Então era normal encontrar pessoas com raidinho de pilha na orelha, assim, próximo ao ouvido, assim, para ouvir as notícias do dia. Cedinho, quando acordavam, antes de trabalhar. E também à noite, não é? Então sempre tinha pessoas que gostavam de ouvir, de ler, os que gostavam de ler tinham acesso ao jornal escrito, estavam lendo seus jornais. Aqueles que não tinham acesso ao jornal e que às vezes também não sabiam ler, não eram alfabetizados, e aí era a forma deles aprenderem, se informar, era através do rádio. E esse jornal sempre passava, né? E continua passando 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à noite. E é interessante porque era através do rádio que essas notícias, essas informações chegavam. E aí eu vou, nesse momento, apresentar a nossa professora Viviane, vai dar um alô para vocês conhecerem aí, não é? Aqueles que não conhecem. Oi, gente, eu tô aqui. Aí, apareci. Tô aqui já acompanhando vocês, acompanhando a aula da professora Adriana, né? Tá falando sobre o jornal, enquanto você falava aí sobre o jornal e sobre o rádio, eu lembrei que o meu avô é assim, ele ficava com um radinho, né? No pé do ouvido, assim, escutando de manhã bem cedinho as notícias, já acorda ligado no rádio. Então, assim, o jornal, a notícia, né, por si só, ela vai se espalhar por diversos meios de comunicação, não só pelo jornal impresso, o jornal escrito, como na verdade, acho que a gente teve mais contato do que eles, né, professora, com o jornal impresso. Eu acho que vocês aí de casa, muito novinhos, já pegaram uma fase muito digital de jornal, já pegaram os sites, né, o jornal em sites, mas também existe esses outros formatos, que é sempre bom a gente entrar em contato. Então, se você ainda não conseguiu ter contato com um jornal impresso, de repente você pode pedir a um familiar seu, de repente passar numa banca de jornal, ver como é que funciona, para ver como é que funciona a organização do jornal impresso, né? Tem uma seção de classificados, tem a seção de notícias, as seções de entrevistas. Então, assim, é muito diverso e muito cheio de informações, que nem sempre você tem contato se não consumir notícias, jornais e várias mídias digitais. Eu estava lembrando também do podcast, né, professora? Sim. Que é uma versão completamente nova de se consumir notícias, mas que também me lembra o rádio. Sim, porque Vivi. Dessa forma a gente escuta, né, através de alguém de forma oral, então não passa por aquela revisão que um texto impresso tem. Então, assim, várias formas de se consumir jornal hoje em dia, vocês já conseguem ter acesso, tá certo? A gente vai continuando aqui, a professora Adriana tem muito mais coisa para falar sobre o jornal. Então, gente, é isso aí. A professora Viviane trouxe para a gente a memória, né? Ela tem essa memória do seu avô com um radinho lá ouvindo jornais. Eu também tenho. E eu garanto, se tem um avô, uma avó, um tio, uma tia, uma mãe, um pai ouvindo nesse momento, pode ter também essas memórias, não é? De pessoas que vivenciaram, não é? Esses momentos. E agora a professora Viviane já trouxe para a gente outros momentos mais atualizados, que é podcast, que nós vamos ver e ter acesso agora também a essas informações. Vocês já estão tendo nessa aula. Vamos seguir. A história do rádio começou com Michael Faraday, em 1831, ele descobriu a indução magnética. Então, foi ali que começou, né? Toda essa descoberta da indução magnética. Mas o princípio da propagação radiofônica veio mesmo em 1887, através de Henrique Rodolfo. Então, nós temos aí, não é, esse início do rádio. Como falei para vocês, tudo tem um início e é importante estudar, porque fazemos essa descoberta, não é, do começo, da história, e aí fundamentamos
os nossos diálogos que acontecem diariamente. Se alguém perguntasse assim para você, e aí você sabe quando foi que iniciou, não é? O uso do rádio? Nessa aula você tem essa informação. A aula vai acabar, só que você pode ir lá no YouTube e rever essa aula quantas vezes você quiser. Não é legal? Então curte aí, aproveita porque esse conteúdo é de vocês. Nos dias atuais, temos outros meios de ler e ouvir jornais, assim como a professora Viviane falou. Temos o podcast, que é um tipo de jornalismo, onde se há informações, onde se há debates também, tá? Então, é bem legal. Observe um exemplo agora de um podcast. Como é que acontece? Eu não sei se vocês têm tido acesso a esse modelo de jornal. Se vocês não têm acesso, se todos não têm, de repente, tem alguns que tenham. E sempre, né, pessoal, nós somos tão diversificados. E, às vezes, também a nossa condição não permite que tenhamos um celular disponível para a gente usar, mexer, descobrir, curtir aquilo que queremos. Isso acontece, tá? Não acontece só na casa do vizinho nem na sua, não. Acontece em muitas casas. Então, você não é melhor e nem pior do que ninguém, tá? Você é igual em alguns aspectos, igual aos outros. Mas também há uma diferença. Você é único. E você também pode, sim, ter conhecimentos, crescer, também igual todo mundo. Então, vamos lá, ver esse exemplo aqui. O podcast Revestem é um projeto em parceria do Jornal Joca e da Rádio CBN. A primeira parte do episódio 16 é sobre fake news, as chamadas notícias falsas. E aí, será que isso acontece? Notícias falsas sendo divulgada, noticiada no rádio, na TV, nas redes sociais. O que é que vocês acham? Acontece e muito. Para falar do assunto, a apresentadora conversa com um jovem de 11 anos. E jovem tem 11 anos. Já é estranho, não é não? E com o diretor da agência Lupa, responsável pela checagem de fatos e notícias para confirmar ou desmentir informações. Ao longo da conversa, eles falam sobre a importância em buscar fontes seguras para se informar. Vocês percebem que até ao ler, vocês têm que ver o que realmente as informações checar se bate. Aquilo que está sendo falado, que está sendo escrito, foi escrito, tem que ser verdadeiro. Então, 11 anos seria aqui uma adolescente. Não é interessante isso? Lermos atentamente, prestando atenção aos detalhes. Pois é, quando fazemos isso, estamos crescendo em conhecimento. Então, há uma agência que checa, não é, vê se realmente os fatos noticiados eles são reais para desmentir as fake news que existem. Então, vamos seguindo. Uma das redes sociais que as notícias falsas mais se espalham é o WhatsApp. Uma dica importante que é dada no episódio é não repassar notícias sem antes checar a veracidade delas. Então, muitas vezes, recebemos aquelas mensagens, não é? Enviadas com frequência e já mandamos para a família, enviamos para a família, amigos, e nem sabemos se é verdadeira ou falsa. E essas notícias, elas, às vezes, ativam pânico, ansiedade, não é? Desespero nas pessoas. Às vezes, essas pessoas que recebem já passam para outras pessoas e começam a vivenciar situações desnecessárias, não é? E outras situações que acontecem através, por meio. A nossa língua portuguesa é língua, ela nos dá, é linda, ela nos dá o direito de usar, assim, várias palavras, não é? E aí,
ela nos leva a essa realidade. Então, temos que checar primeiro, não é? Para não estar causando estragos mais do que já se tem. E essa é a verdade. Vamos seguindo. Você já ouviu uma notícia hoje? E aí? A TV estava ligada, você já ouviu uma notícia ou pelo rádio, ou abriu o celular e viu uma notícia? Ouviu? Vamos falar dos gêneros mais importantes que fazem parte do jornal. Nós temos, não é, a entrevista, que é um gênero fundamentalmente dialogal. E aí, nesse gênero entrevista, temos vários tipos de entrevista. E vamos trabalhar com vocês, tá? Não nesse momento, mas em outro. A nossa aula está apenas começando. A reportagem, que é um gênero textual jornalístico de caráter dissertativo e expositivo, seu objetivo é informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara, com uma linguagem direta. Então, a reportagem faz esse papel. A notícia é um gênero base do jornalismo. A reportagem é a notícia mais aprofundada e detalhada. A notícia se vale de respostas a essa pergunta. Então, a reportagem sempre tem duas pessoas dialogando. E as perguntas que são feitas é quem, que, onde, quando, não é? Quem foi a pessoa atingida, se a notícia é de algo trágico, não é? O que aconteceu? Não é? Onde foi que aconteceu, quando, não é? Tem data, hora. Então, a pessoa entrevistada vai responder algumas perguntas feitas pelo repórter. Então, a reportagem, ela traz resposta a essas perguntas, a essas mesmas perguntas, mas de uma forma mais abrangente. Eu estou apenas citando alguns exemplos, porque o tempo assim não dá para a gente aqui falar, e é um tipo, não é? É uma parte do gênero jornal. Então, tem a reportagem, a notícia, que pode ser explorada, nós vamos estar explorando em outras aulas, cada ponto desse. Fica aí o gostinho de quero mais, né, gente? Vamos conhecer algumas formas das culturas juvenis, que a professora Viviane citou aí, não é? Tais como vlogs, podcasts culturais, gameplay, detonado. É tudo nome, não é, professora Viviane? Que para a gente hoje é novidade. E aí, essa novidade aqui atrai, cativa os jovens que gostam de jornal, de ler jornal. Porque, minha gente, o jornal ele informa, ele traz para a gente conhecimento. E esses conhecimentos, vocês estão assim, não é? No primeiro momento do ensino fundamental 2. Mas é importante já começar a ouvir notícias. Porque isso é muito válido em uma prova, em um exame lá, não é? O Exame Nacional, Enem, lá na frente vocês vão fazer, não é? E outros exames, como o SSA, que também vocês vão estar fazendo futuramente, e outros. E vai estar trazendo conhecimento para ser exercitado no dia a dia, na sala de aula, no seu cotidiano. Então, se você não gosta de ouvir jornal, não é? Debates, começa aí a desfrutar, começar a experimentar, porque é legal. Assim como a TV, o rádio e o jornal, o podcast é uma mídia de transmissão de informações. Porém, a origem da mídia podcast é muito recente e ainda está em seu processo de crescimento, principalmente no Brasil, onde atinge poucas pessoas. É comprovado que ainda poucas pessoas acessam os podcasts. Via site, não é? Abra o post do episódio, clique no play e ouça automaticamente. Deixa aí a dica para vocês. Via feed, não é? Você instala o agregador do podcast em seu computador ou smartphone, cadastre o feed. É disponível facilmente nos sites dos podcasts e ouça através do agregador.
Os temas são os mais abrangentes possíveis: cinema, TV, literatura, ciências, profissionais, políticas, notícias, games, culturais, religiosos, educacionais, humorísticos, musicais e esportivos. Agora é a vez de vocês. Então, para abordar o tema, o podcast conta com a participação de 2 convidados. Quem são eles e por que eles podem contribuir para o debate? E aí, quem são esses convidados? Pesquisa e responde aí. Ouvir um jornal é diferente de realizar a leitura dele? Qual forma você prefere e por quê? Aí é bem pessoal. Tem, né, professora Viviane? Concordo. Eu gosto de ler, professora. Não sei, jovens preferem ouvir do que ler, né, menina? Então, é justamente por isso que a gente está tentando mostrar para vocês outras formas de consumir notícia para ter repertório sociocultural, como a professora Adriana falou. Logo, logo vocês vão estar se submetendo a provas para entrar em faculdade, né, para fazer a universidade, para ir para uma escola técnica, etc, etc. Então, tudo isso, consumir notícia também agrega valor à nossa cabeça, né? Vai construindo aí um repertório muito bom. E também nos previne das benditas fake news, né? Sim, sim. Que se espalham por meio do que eu chamo de fofoca news. Pois é. A fake news gosta de um fofoqueiro. Claro. Então, se você não tem certeza sobre alguma notícia, minha gente, vai atrás, busca em outras fontes. Não espalha, pelo amor de Deus. Sim. Porque aí você está contribuindo para que o trabalho jornalístico que é feito de forma séria tenha obstáculos, tá certo? Minha gente, a nossa aula já está acabando. Foi rapidinho, não foi? Foi rapidinho, Vivi. Tudo que é bom passa rápido, minha gente. Então, a gente vai ficando por aqui e a gente te espera na próxima aula. A gente continua e vai falar muito ainda sobre os gêneros jornalísticos. Então, pessoal, aproveita a dica da professora Vivi. Não passe para frente nenhuma notícia falsa, fofoca, não é? News. Legal esse termo. Muito legal. Não passa para frente. Então, investiga. Checa antes, tá? Para não causar estragos na vida de ninguém, nem emocional ou, de repente, físico, não é? Temos que pensar nisso. E é interessante vocês conhecerem outras formas. Então, começa lá, pesquisa sobre podcast, entra, não é? Como falei, coloquei aqui no slide para vocês, tem várias coisas dentro do podcast. E aí você começa por aquilo que lhe atrai, tá? E desfruta daquilo que você pode desfrutar hoje, já que o seu avô, sua avó não tinha, agora vocês têm vários meios de ouvir, ler jornais, tá bom? Então, fica aqui o nosso abração, não é? Virtual para cada um de vocês. Nos despedimos de vocês, mas já assim, com saudade, tá? Então, um beijão no coração de vocês e até a próxima.